Fala galera, eu sou Laranja e esse é o Cup Doodles com mais um vídeo. E o vídeo de hoje aí é a pedidos, né? Eu recebi um pedido específico para falar um pouco mais sobre cores e sobre mistura de cores, né? Então eu achei bem importante para várias pessoas aí que ainda não conhecem muito bem, falar mais um pouco da teoria de cores, que é uma coisa bem importante, tá? Então, para isso, a gente tem que entender primeiro aqui o círculo cromático, né, que é da onde saem todas as cores, né? Então, nós temos as cores primárias, né, que é o azul, o nosso cian, o amarelo e o vermelho, também conhecido como o magenta, né? Ele é um vermelho meio rosado assim, que eles vão dar origem primeiro às cores secundárias, né, que são a mistura direta delas, e depois as terciárias, que são a mistura das primárias com as secundárias, tá? Falando um pouco mais sobre cores secundárias, né? O que seriam elas? Essas seriam basicamente aquelas que a gente aprende na escola ainda. Todo mundo já deve ter feito esse tipo de mistura com tinta na escola e tal. Amarelo mais vermelho da laranja, né? Esse tipo de coisa que é bem básico, até nem precisa a gente aprofundar tanto aqui, né? E depois disso, uma coisa bem importante também, dentro do próprio círculo cromático, a gente tem uma variação bem grande com a saturação, tá? Que seria isso daqui, a variante da tonalidade dela, uma saturação mais alta, né? Que é a cor mais vívida, mais forte, até essa diluição dela com a saturação mais baixa, quase chegando ao branco total aqui, beleza? E uma dúvida que surge em muita gente que trabalha com tinta e tal, e até com qualquer tipo de cor, é como escurecer a tinta, né? Uma coisa bem importante de se entender é que a junção de todas essas cores, o amarelo, o vermelho e o azul, ele tende a gerar o preto, né? Que é a junção de todas as cores, tá? Então, por exemplo, se você tem um verde, aí você quer dar uma escurecida nesse verde. Que cor que você vai incluir aqui nesse verde para deixar ele mais escuro, né? Lembrando que a gente está buscando esse tom mais escuro, mas indo para o preto, né? Então, aqui você já vai ter o entendimento. O preto é a junção do amarelo, vermelho e o azul, certo? O verde já é o amarelo e o azul. Então, que cor que a gente vai incluir? Um pouco de vermelho, um pouco de algum tom aqui, mais pro lado do avermelhado, para escurecer esse verde, beleza? Então, é bem simples assim. Se você até quiser deixar um círculo desse à vista aí, quando você for fazer algum trabalho de pintura e tal, é bem interessante porque é bem mais simples do que a gente pensa, beleza? Agora, usando também a questão do círculo cromático, a gente pode entender rapidamente vários tipos de combinações entre cores, né? Para você estiver buscando aí um look, um design para um personagem, uma composição de cores para um personagem, cabelo tal cor, roupa tal cor. Então isso pode te ajudar bastante, beleza? A primeira delas aqui é o tom sobre tom, que é basicamente, né, a questão da saturação, mas que o mesmo tom de cor ele tende a clarear ou escurecer, e você pode criar um design aí sempre só com essa variação de tonalidades, que fica uma coisa bem interessante, um certo degradê, né? Outra opção bem interessante são as cores análogas, né? O que seria isso? São exatamente isso daqui, tá? As cores vizinhas ali da cor em questão dentro do ciclo cromático. Então, você pode usar essa composição de cores, por exemplo, para fazer um design mais estilo degradê também, uma coisa menos ousada assim, mas que ainda combine muito bem e converse muito bem entre as cores, beleza? Uma outra opção muito interessante, principalmente para mangá shounen, para coisa que quer chamar bastante atenção, uma coisa bem jovial, bem vívida assim, são as cores complementares, tá? Você criar situações e composições com as cores complementares, que são exatamente isso, tá? A cor oposta no círculo cromático
que você vai juntar e esse contraste vai dar um ar bem vívido assim para o seu desenho, para a sua pintura e vai deixar isso bem interessante, tá? Rapidamente a gente pode notar aqui, por exemplo, um exemplo muito bom, que seria, por exemplo, o laranja e o azul, que aparece na cor da roupa do Goku, na roupa do Naruto, na roupa do Toriko também. Aqui o verde com esse vermelho, que aparece também em alguns personagens do Naruto também. Então, uma técnica bem interessante para ser utilizada aí, principalmente se você está buscando um mangá, uma ilustração mais shonen, tá? E uma outra opção bem legal também é o uso das tríades, tá? Assim como as cores complementares, ele vai te dar assim um ar mais jovial, mais descontraído para sua ilustração aí, tá? Então, exatamente isso, você vai traçar um triângulo aqui. Então, por exemplo, poderia ser esse e esse, tá? Sempre traçar aqui, você pode ter isso à mão e traçar com lápis aí para simular algumas cores que você queira pensar, por exemplo, baseado no azul, e aí você faria aqui junto com o amarelo e esse tom mais vinho aqui, então vai dar do gosto de você aí, beleza? Agora, quem acompanha aqui o canal já faz algum tempo, sabe que eu venho usando bastante esses marcadores aqui, que são da Delitter, né? Inclusive eles estão acabando em várias tintas e eu fui informado que eles não fabricam mais o refil. Então eu recentemente busquei trabalhar com essas aquarelas líquidas aqui da Aqualine, né? Que é da Cor Fix, uma marca nacional. Eu achei muito boa, uma opção muito boa. E ela dá uma variação de tonalidade muito grande assim. Para quem gosta, tem paciência de trabalhar com aquarela, o resultado é muito legal, tá? Mas não era nem sobre muito isso que eu queria falar. A dica que eu queria dar para vocês é sobre os aplicativos que a maioria de vocês, se eu não me engano, trabalha com lápis de cor, né? Eu não trabalho com lápis de cor há bastante tempo, apesar de ter até estudado um pouco sobre pintura com lápis de cor quando eu era bem mais novo. Então aqui em casa eu nem tenho lápis de cor, vocês terem uma noção assim. Mas tem alguns aplicativos que ajudam bastante a gente aqui, até com o marcador também eu uso esse aplicativo aqui. Para quem trabalha bastante com lápis de cor, tem um aplicativo aí para Android, iOS também, que é o Colored Pencil Picker. Nele você vai colocar uma imagem lá, alguma referência que você queira saber a cor. Você bota o fabricante do lápis e ele vai te dar exatamente a combinação e o código do lápis que você tem que misturar. Inclusive a primeira camada qual cor, a segunda camada qual cor. Então mesmo que você não tenha aquela marca específica, que lá, se eu não me engano, a maioria dos lápis são os mais tops, assim, são um pouco mais caros, né? Mas se você não tiver, você com certeza vai achar uma cor bem parecida lá e vai pelo menos ter o entendimento de como chega naquela cor, né? E para quem trabalha com marcador também, um aplicativo bem interessante é o próprio aplicativo da Copic, que lá você tem o catálogo completo das cores, né? Então ele te dá uma simulação, inclusive, de como é a cor no papel, como é a cor virtual deles ali, né? E a Copic tem um lance interessante também, que pelo próprio código da cor, você meio que entende o que compõe aquela cor. Então ali eles têm meio que um círculo cromático no aplicativo e você vai entendendo ali, tipo assim, se eu chegar nessa cor aqui, por exemplo, se eu tirar um pouco da saturação, eu chego nessa, entendeu? Então, como são muitas cores, isso é uma coisa que vai ajudar bastante, principalmente quem trabalha com tinta, beleza? Então é só, galera, espero poder ter ajudado vocês aí. Aconselho bastante vocês baixarem um esquema desse. É só você botar círculo cromático aí no Google, você pode baixar essa imagem, imprimir e deixar sempre à mão aí, que vai te ajudar bastante na hora de colorir, beleza? Então é só, vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, que também ajuda bastante, beleza? Então é só, vou ficando por aqui. Um abraço e fui! Aqui do lado direito tem um botãozinho laranja, por favor, aperte. Ou então aqui embaixo o botãozinho vermelho. Muito obrigado.